Created with free version for non-commercial use. Senhor, Pai, pela tua palavra, por esse momento aqui, Senhor, de louvor e de exaltação ao teu nome, Senhor Deus, de cânticos, ó Pai, lembra a tua palavra, Senhor, relembrando as tuas promessas, Senhor Deus, massificando essas coisas no nosso coração, reafirmando, Senhor, a aliança de Deus conosco, Senhor Deus, com relação às nossas responsabilidades, Pai. Por isso, Senhor, queremos te agradecer por isso. Agora, nesse momento, Senhor Deus, depois que lemos a tua palavra, queremos, ó Pai, pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da mesma, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo fale, Senhor, profundamente, Senhor, a nós, ó Pai. E que possamos sair daqui consolados, ó Senhor Deus, instruídos, ó Pai, revigorados, ó Pai, para vivermos nesse mundo, Senhor Deus, e não nos contaminar, para que o Senhor esteja, através da sua palavra, nos ensinando a viver de modo santo e piedoso, Pai, nesse mundo de trevas. Created with free version for non-commercial use. Usa, Senhor Deus, o teu servo para falar, ó Senhor Deus, e faça com que teu Espírito Santo fale o coração da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 17, é o final da exortação que começa no verso 4. E eu vou fazer essa leitura, do verso 4, até mesmo para que os irmãos lembrem da palavra que foi pregada e foi lida. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como Created filhos, with free version for non-commercial use. Mas se estáis sem correção, de um todo se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que lhes corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então veremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, os Created with free perturbe, version for non-commercial use. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, após o autor sagrado admoestar os irmãos a não desanimarem diante das dificuldades, mostrando que as provações representam na vida do crente, instruindo a perceber os efeitos benéficos de qualquer disciplina que suportarem, tomando jeito e cuidando do seu progresso e auxiliando no progresso dos mais fracos, como nós temos visto aqui. Agora o autor sagrado mostra aos seus leitores como viver uma vida santa diante de Deus. Uma vez que isso representa aquilo que o escritor quer dizer como caminhos retos no verso 13, fazei caminhos retos para os pés. E uma das coisas que nós vamos aprender, que nós aprendemos, melhor dizendo, com o texto de Hebreus 12, é que na aflição nós somos levados a crescer em santidade. Hebreus capítulo 12, verso 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Visto que esse é o plano de Deus, com essas coisas, com as tribulações, com as dificuldades, agir em nós para a santidade, deve ser o nosso interesse e o nosso plano, que com graça, força e paciência renovada das nossas tribulações,
nós façamos o que o escritor está dizendo aqui: sigamos em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Matthew Henry vai dizer que se os Created filhos with de free Deus version for se non-commercial tornam use. impacientes nas aflições, então não andam de forma tão calma e pacífica em relação aos homens, nem de forma tão piedosa para com Deus. Percebam que há uma progressão aqui, no que o escritor está querendo mostrar com esse texto. No verso 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos observar bem o que a Escritura está querendo nos dizer nas entrelinhas. Ela está querendo nos dizer que é dever dos cristãos, mesmo quando em estado de sofrimento, seguir a paz com todos e a santificação. E é interessante que essa paz, Created with free version for non-commercial use. ela deve se manifestar até mesmo com aqueles que talvez sejam os agentes do nosso próprio sofrimento. Nós vamos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo fala e nos ensina nas Sagradas Escrituras, em especial lá em Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E ele diz por quê? Para que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. O texto da Escritura diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Percebam que nós somos classificados como filhos de Deus quando amamos os nossos inimigos, oramos por aqueles que nos perseguem. Isso dependendo do grau de perseguição e de oposição. Created with free version for non-commercial use. Mas o Senhor nos chama a praticar essas coisas, porque nós temos o seu Espírito e temos a capacidade no Senhor de fazer essas coisas. Precisamos lembrar que a Escritura diz que os filhos de Deus são pacificadores. Os pacificadores são o verdadeiro Israel, reconhecidos por Deus como filhos. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na realidade, a Escritura está excluindo do rol dos membros da igreja invisível aqueles que gostam de briga e confusão. Aqueles que fazem questão Created de que a with paz free não version for seja non-commercial use. estabelecida entre irmãos. Aqueles que gostam, que amam uma disputa. Nós vamos perceber que nesse contexto aqui, ele está falando de nós seguirmos a paz após todas as coisas que foram ditas antes, ou seja, todas as tribulações e todos os sofrimentos. Nós não temos o direito, isso é pecado, de quando estivermos sofrendo, porque estamos sofrendo, temos uma liberdade para ser grosseiro, ignorante, iracundo com as pessoas. O mundo tem que parar porque eu estou sofrendo. Então não importa os outros. Eu serei um elemento de discórdia, porque eu estou sofrendo. Os sofrimentos têm a capacidade de azedar o nosso espírito e intensificar Created a with nossa free version raiva. for non-commercial A gente use. sabe disso. Mas nós, crentes, segundo a Escritura, devemos seguir a paz com todos. Calvino, nesse comentário, ele chama a nossa atenção para as palavras do autor sagrado que nos conclama a seguir a paz. Isso quer dizer, nesse contexto, que nós devemos correr atrás dela, entendendo nessa exortação que não devemos apenas cultivar a paz, mas também esforçar-nos
com todo o empenho para conservar essa paz em nosso meio. E isso jamais poderá ocorrer, a menos que nos esqueçamos das muitas injúrias e mostremos uns para com os outros o mútuo perdão em muitas coisas. É interessante fazer uma referência a isso. Quando eu estava preparando essa Created pregação with free version for non-commercial eu use. estava pensando no relacionamento conjugal. Não só no relacionamento conjugal, mas como qualquer outro relacionamento. A paz só ocorre a menos que eu tenha um coração perdoador. Se eu não estiver disposto a esquecer as falhas do meu irmão, as falhas do meu cônjuge, as injúrias muitas vezes, e mostrar perdão para ele, não vai haver paz. Não vai haver. Tem uma expressãozinha, um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Se nos nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, no nosso lar, nós não estivermos dispostos a passar por cima das injúrias, Created with free version for non-commercial passar por use. cima das oposições, a perdoar o nosso cônjuge e amá-lo, nós não teremos paz. Nós não teremos paz. Estava pensando sobre isso. Eu tenho quase 30 anos de casado. E fico pensando assim, algumas pessoas chegam ao final das suas vidas, ou com 20, 10, 30 anos de casa, e dizem: eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais meu marido. Por quê? Porque ele é assim, ele ronca, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro, tal. Um monte de defeitos. E na realidade, nós temos muitos defeitos. Às vezes, quando eu estou em casa e há algum impasse entre eu e Simone, e ela pergunta para mim assim, Created with free version for non-commercial use. nos nossos embates, e aquele momento de você falar dos defeitos dele. Mas você faz isso, eu não lembro. Não é que ela não tenha defeito, mas eu não fico anotando e colocando na mente os defeitos de minha esposa. E quando eu olho para ela, eu não vejo esses defeitos, por isso que eu não lembro. Não que ela não tenha, não que eu não tenha, nós temos. Mas nós passamos por cima disso. A mesma coisa dos nossos relacionamentos, da igreja, como amigos, como irmãos em Cristo, como irmãos. Nossos irmãos têm muitos defeitos, nossos irmãos em Cristo têm muitos defeitos. Se nós não estivermos dispostos a suplantar isso, a perdoar isso, a não levar isso em consideração, a paz no meio da igreja não vai existir. Porque todos nós Created with free version for non-commercial use. E se começarmos a olhar os nossos defeitos e não perdoar as deficiências dos nossos irmãos, sejam eles esposos, esposas, cônjuges, a paz não vai se estabelecer. Nós vamos viver em constante conflito. E estaremos, na realidade, andando no caminho contrário da palavra do Senhor. Estaremos nos distanciando do reino de Deus. A palavra de Deus diz: seguir a paz. E para que isso ocorra, nós devemos apresentar um perdão mútuo e esquecer, muitas vezes, as injúrias àqueles que estão próximos a nós. Eu não sei se isso é um ditado. Created with free version for non-commercial use. São aquelas que estão mais próximas, são aquelas que nos amam. Por quê? Porque no contato, como diz Provérbios, de um amigo com o outro, é como um ferro
amolando um outro ferro, não sai faísca? Sai faísca. Mas o que acontece? A lâmina fica perfeita. É isso que acontece conosco. As dificuldades, os problemas, as injúrias e até mesmo os pecados devem nos unir e não nos afastar. Devemos ter um coração perdoador para que a paz se estabeleça. Se depender de nós, que a paz se estabeleça. Se o meu cônjuge, se o meu esposo, a minha esposa, se o meu irmão não quer reconhecer o seu erro, Created with free version for non-commercial use. e vamos continuar a caminhar juntos e deixar para lá, para trás, o erro dos nossos irmãos. Isso não quer dizer que você não tenha que chamar a atenção, de advertir, de instruir, mas vamos ver isso mais adiante. Mas a questão é que se eu quero ter paz, a paz que a palavra de Deus fala, a paz que representa a paz de Deus, eu preciso ter um coração perdoador. Eu preciso ter no meu coração a disposição de amar aquela pessoa incondicionalmente, como Cristo faz conosco. Mas o autor sagrado, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Matthew Henry vai dizer que paz e santificação estão associados. Calvino, ao comentar esse texto, acrescenta que a paz não pode ser mantida com os ímpios, a menos que aprovemos os seus vícios e crimes. E dessa forma, na perspectiva de João Calvino, para evitar os equívocos quanto à busca de paz, o autor sagrado aqui adiciona a santificação, que deve ser seguida juntamente com a paz. É como se o autor sagrado estivesse nos dizendo que não pode haver verdadeira paz sem santidade. Não pode haver verdadeira paz no meio do pecado. E dessa forma, não devemos, sob pretexto de viver pacificamente com todos os homens, deixar os caminhos de santidade, mas cultivar a paz com santidade, pois a santificação é um vínculo especial que nos une a Deus. Somente um coração puro, somente um puro de coração de Jesus verá Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Eu já citei 3 textos aqui que mostram as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as características dos verdadeiros filhos de Deus. Essas marcas, elas devem estar presentes na nossa vida, para nós reconhecermos a filiação de Deus em nós. O Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, ele estava dando as características daqueles que iriam entrar no reino de Deus, aqueles que faziam parte desse reino. E como Deus é santo, um Deus santo só pode ter comunhão com aqueles que estão em paz com Ele, e com aqueles que foram feitos santos mediante a obra de Cristo. Romanos capítulo 5 diz isso: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 10, nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Deus é um Deus santo, só pode ter comunhão com aqueles que estão em paz com Ele, que são santos também em Cristo Jesus, que foram feitos santos mediante a obra de Cristo. E por que o autor está chamando a nossa atenção a isso? Ele está chamando a nossa atenção porque a ira de Deus é dirigida contra aqueles que não são santos, contra aqueles que não estão em Cristo. E esses não podem suportar a visão da aparência de Cristo. Por quê? Porque a sua ira é terrível. O livro de Apocalipse vai mostrar isso no seu capítulo 6, verso de 15 a 17. Que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, Created with free os version ricos, for os non-commercial poderosos, use.
E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Deus é um Deus santo, e somente aqueles que têm a santidade de Deus têm prazer na sua presença, tem prazer no seu dia, no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, não no domingo, mas o que ele representa, aqueles que não são santos, aqueles que não estão em Cristo Jesus, terão terror e medo, enquanto nós estaremos exaltando Created with free version for non-commercial use. esse dia. A Escritura vai nos mostrar que ninguém pode ver a Deus fora do âmbito da santificação. E isso, queridos, por quê? Porque só veremos a Deus com aqueles olhos que já passaram pela renovação em conformidade com a imagem divina. Donald Guthrie, um comentarista daquele comentário de bolinha, um comentário antigo, que é chamado de comentário de bolinha, ele diz o seguinte, ele afirma que a paz com todos os homens é possível somente dentro dos limites daquilo que é certo. E nós vamos perceber que tomar posição em prol de causas justas vai nos trazer antagonismos. E a paz vai ficar fragmentada. Por quê? Porque não existe paz sem santificação. Não há como ter paz sem santificação. Created with free version for non-commercial use. Por isso que, dentre outras coisas, que eu poderia citar aqui, o casamento misto é uma abominação diante do Senhor. Porque não pode haver paz numa casa que está dividida entre o templo de Deus e o templo de Satanás. Não há paz quando a verdade está em jogo. Não há paz quando a justiça de Deus está em jogo. E quando nós queremos impor essa paz, ou estabelecer essa paz, nós estamos pecando contra o Senhor. Porque apesar do Evangelho ser o Evangelho da paz, ele vai trazer divisão. Por quê? Porque os homens querem viver em seus pecados, até mesmo dentro da igreja, dentro da religião. E quando são confrontados, o que acontece? Quando são confrontados com a verdade, eles se rebelam e partem para a guerra. Certa vez eu estava conversando com o Paulo Brasil, e ele falou uma frase muito interessante. Ele disse para mim assim: Oreb, nós conhecemos, sabe qual é a diferença das ovelhas para os lobos? Aí eu falei, não. A diferença é que quando as ovelhas são disciplinadas, elas se curvam. Os lobos partem para o ataque. Essa é a diferença. O Evangelho traz divisão e não traz paz nesse sentido, onde a justiça, a misericórdia, a verdade estão Created with free version for non-commercial use. Não há como ter paz dessa forma. Porque a paz deve seguir a santificação. Olha o que Mateus capítulo 10, versos de 34 a 39 vai dizer. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Muitos acham que podem negociar a paz em detrimento da Created verdade with e free da version justiça. for non-commercial use. Quando esse tipo de paz é mantida, ela é espúria e ilegítima. O que o texto aqui está nos mostrando é que temos que envidar todos os esforços legítimos, empregá-los no sentido de manter a paz, se houver qualquer possibilidade disto. Porque ela deve ser acompanhada com a santificação. E também devemos nos lembrar que essa busca pela santidade é essencialmente indispensável. Por isso nós entendemos os benefícios das nossas aflições. Por quê? Porque Deus quer que compartilhemos de sua santidade. Deus quer que tenhamos comunhão eterna com Ele. E por isso as aflições, as provações e a Created disciplina with free vêm version for non-commercial use. para que essa santidade seja estabelecida. É cruel dizer isso, mas é a grande verdade. É cruel porque a nossa visão da humanidade é uma visão tão romântica e tão bonita. Porque às vezes o pastor precisava quebrar a perna da ovelha para que ela não fosse morta, para que ela não se perdesse totalmente. Aquela ovelha rebelde, aquela ovelha que não ouvia a voz do pastor, que toda vez ele tinha que puxá-la para junto do rebanho, toda vez tinha que trazê-la para junto do rebanho, e ele está ali cuidando daquele rebanho. Ele não pode ficar pura e simplesmente só olhando para aquela ovelha e só ali naquela. Não, ele tem outras ovelhas para cuidar. Então o que ele faz? Ele pega aquela ovelha e quebra a sua perna. Era isso que o Created pastor de with free ovelha version for fazia. non-commercial use. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, ele poderia descuidar e ela fugir, ele não perceber e ser comida, devorada pelos animais que estavam ali à espreita. Os lobos, os leões, os ursos e até mesmo ladrões que vinham pegar o rebanho. E aí esse pastor quebrava a perna dessa ovelha, atava, colocava no lugar e agora conduzia bem próximo ao seu coração, ao seu colo. É isso que Deus faz conosco nessa disciplina. E é isso que o autor está querendo mostrar para nós, que nesse contexto, no contexto de aflições, no contexto de tribulações, no contexto de dificuldade, que Deus Created está with free tratando version a for nossa non-commercial vida para use. nos aproximarmos mais dele, para sermos participantes da nossa disciplina. A gente não pode ficar esperneando. A gente tem que seguir a paz e a santificação, porque esse é o propósito do tratamento de Deus na nossa vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor vai empregar todos os meios necessários que Ele acha conveniente para que nós, ovelhas do seu pastoreio, não fiquemos perdidas completamente e nos alienemos completamente do rebanho. Ainda nessa exortação à igreja, ele diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de Created with amargura, free version for brotando, non-commercial que use. perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú ou qualquer um, ou qual por um repasto vendeu o seu direito de progenitura. A ideia aqui desse verso é exercer superintendência. O autor sagrado, mais uma vez, está chamando a nossa atenção para a responsabilidade corporativa do crente. É como se eles estivessem dizendo assim: cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus. E ele diz isso porque sabe
que, como membros do corpo de Cristo, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos a tarefa de supervisionar uns aos outros em questões espirituais. Para quê? Para que possamos florescer na graça de Deus e não ter insuficiência dela. O texto do livro de Hebreus tem várias exortações nesse sentido. Hebreus capítulo 3, verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso representa o quê? Exortai-vos mutuamente. Representa a mútua cooperação no corpo de Cristo. Pois é um cuidado mútuo dentro do corpo que estimula, que vai estimular a saúde espiritual dos membros individualmente. Nós temos essa tarefa. Essa tarefa é pastoral, mas não é exclusiva do pastor. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Somos corpo de Cristo e, como membros desse corpo, não devemos estar alienados dos outros membros. Created with Há free vários version for textos na non-commercial Escritura que use. mostram isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, a metáfora ali do corpo. E aí nesse verso diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns aos outros. A cooperação mútua, o cuidado mútuo, a preocupação mútua deve ser uma coisa constante na vida do rebanho. Essa não é uma função exclusivamente pastoral. Essa é uma função da igreja. E nessa perspectiva, nós devemos evitar, como um grande mal, a indiferença em relação aos irmãos. Nós não podemos ser indiferentes. Created with free version for non-commercial use. Como exemplo de Caim. Como Caim fez diante do Senhor. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu sou responsável por ele? Acaso sou eu que o protejo, que guardo? O corpo de Cristo, todos têm essa responsabilidade. Existem milhões de textos da Escritura que dizem: orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, chorai com os que choram. Eu estava lá com o meu dicionário lá bíblico lá e botei assim: uns aos outros. Pá, apareceu lá um monte de texto da Escritura. Eu falei: ixi, eu vou analisar, vou pegar um ou outro, porque é muito texto na Escritura que fala dessa relação mútua. Created with free version for non-commercial use. Porque nós sabemos que, por experiência própria, né, nós somos indolentes, a nossa natureza é carnal, e por isso ela precisa de estímulo. Por isso nós devemos zelar pelo bem espiritual uns dos outros. Para que isso ocorra, nós devemos nos envolver com os nossos irmãos. Hoje a igreja é vista como um lugar completamente diferente. As pessoas entram e saem e ninguém toma conhecimento. Não pode ser assim. A postura de nós que estamos na igreja, com aqueles que chegam, aqueles irmãos que chegam na igreja, deve ser uma postura de envolvimento, de relacionamento. É lógico que você não vai ter um relacionamento com todos na igreja, mas esse é o propósito da vida cristã. Nós não conseguimos viver a vida cristã sozinhos, é um exemplo uns dos outros. Created with free version for non-commercial use. E às vezes a gente pensa que o exemplo, né, vem só de cima. Ah, pastor e tal, aquela coisa, eu tenho muita coisa a aprender. O pastor, eu não tenho nada a ensinar para ele. Mentira! É lógico que as pessoas mais velhas,
E os líderes são chamados de anciãos porque têm experiência, elas têm alguma coisa a dar, elas têm alguma coisa a oferecer, mas também precisam receber. E não somente esses, mas toda a igreja. E da postura daqueles que chegam na igreja. Eles devem chegar com essa disposição de se envolver, de conhecer as pessoas, porque a palavra de Deus nos chama de irmãos. As nossas igrejas hoje, as igrejas evangélicas, têm 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Porque a igreja não é mais um lugar onde as pessoas se relacionam, onde elas têm comunhão. É um espetáculo, é uma programação. Tornou-se como se fosse um show. Você vai, assiste e vai embora. Não é assim. Não deve ser assim no corpo de Cristo. Às vezes muitas pessoas esperam muito do pastor. Eu vou dizer de vocês, se vocês esperarem muito de mim, vocês não vão muito não. Eu sou desligado, eu esqueço as coisas, né? Às vezes muitos compromissos da igreja e outros compromissos nos fazem esquecer, né? É lógico que nós temos que estar, como pastores, temos e devemos estar atentos às necessidades espirituais. É esse o objetivo do pastor na igreja, dos presbíteros. Mas nós precisamos entender que não é só o pastor da igreja. Somos nós somos um corpo. E como corpo devemos nos fortalecer. Devemos nos envolver com nossos irmãos. Devemos nos preocupar com a vida deles. Devemos suprir as suas necessidades em oração, em companheirismo ou em qualquer outra situação que nós necessitemos, porque somos necessitados e é dessa forma que Deus se manifesta. Deus não desce com uma nuvem e consola o coração do crente e traz júbilo ao coração do crente. Não é assim que funciona. É por meio de nós, instrumentos de Deus, instrumentos da graça de Deus. Vários textos das Escrituras nos mostram a responsabilidade do envolvimento cristão com os seus irmãos. Abram Romanos capítulo 15, verso 14. Olha o que diz. É certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para admoestardes, advertir, exortar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Olha o que a Escritura vai dizer também nesse contexto, que mostra a responsabilidade do envolvimento do corpo de Cristo. Ele diz assim: consolai-vos, encorajamento e conforto, pois uns aos outros com estas palavras, falando ali da vinda do Senhor, da situação dos mortos, em Cristo Jesus. E aí Paulo prega ali e fala: vocês devem consolar uns aos outros com essa mensagem, com essa palavra, falem uns para os outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos, ou seja, promovei o crescimento reciprocamente, como também estás fazendo. Está falando de quem? Do povo de Deus, da igreja como um todo. 1 Pedro capítulo 4, verso de 8 a 11. Abram aí. Created with free version for non-commercial use. Olha o que a Escritura vai dizer. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Em primeiro lugar, amor intenso uns para com os outros. Em segundo lugar, hospitaleiro. O crente tem que ter prazer de receber. Ele tem que ter prazer de compartilhar daquilo que é seu com as pessoas. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele era dispenseiro dos mistérios de Cristo. E aqui ele está dizendo que a igreja é dispenseira da multiforme graça de Deus. E dispenseiro era uma palavra que remetia ali à sinagoga, Created with free version for non-commercial use. Que
tinham o serviço de dar víveres, comida, sustento àquelas pessoas mais pobres. Então eles iam lá conforme a necessidade e tiravam lá da despensa e davam aquelas pessoas conforme a necessidade dele. Essa era a palavra ali, dispenseiro. Nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ele diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o propósito de Deus com a vida da igreja. Ser um instrumento para edificação recíproca, para o serviço um do outro, em Cristo Jesus, com o propósito de fortalecimento da igreja. Por isso o apóstolo, Created with free version for non-commercial na carta de use. Hebreus, fala da importância de congregarmos com o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Olha como essa noção, essa ideia de envolvimento está aí. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós somos chamados ao envolvimento em vida comum com os irmãos da igreja. Não há como viver a vida cristã fora do âmbito da igreja. Não há. Ah, pastor, eu vejo o programa lá da igreja lá Created do with Brasil, free que é ao version for vivo, non-commercial use. do domingo. Eu vejo lá o programa. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma oportunidade, né, que a gente pode ter quando nós não temos condições de ir para a igreja. Estamos morrendo no nosso leito, né? E nós não podemos sair de casa, como a nossa irmã disse. Esses dias eu recebi um WhatsApp de um grupo de pastores falando de uma senhora, eu não sei se era da nossa época, melhor dizendo, ou dos tempos antigos, século XVIII, século XVII, lá dos puritanos e tal. E essa senhora, ela tinha uma doença gravíssima, que a impossibilitava de ir à igreja, mas ela ia. Created with free version for Ela non-commercial dizia que use. só deixaria de ir à igreja quando ela não pudesse mais, quando ela estivesse morta. É entender a necessidade que é estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A igreja não é um programa de televisão. A igreja não é um clube. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo vivo de Cristo. E nós somos chamados para o envolvimento e vida comum com os irmãos. É isso que o texto está nos dizendo, atentando, essa palavra atentando aí tem ideia de supervisão, diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Created with free version for non-commercial use. O envolvimento mútuo, é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a pregação, é para isso que serve a comunhão com os irmãos, é para isso que serve o irmão que o acompanha, que ora por você, que está ali junto das suas dificuldades e necessidades, que o aconselha, que o exorta, que o incentiva. Essas coisas você só tem no âmbito da igreja. E qual é o propósito com isso? Para que ninguém seja faltoso, para corrigir faltas, para remediar, ou melhor, para prevenir a queda, ou melhor, a separação, a
privação da graça de Deus. O texto aqui está dizendo, atendendo diligentemente, atentando diligentemente, ou seja, supervisionando diligentemente, olhando Created with literalmente, free um version olhar for cuidadoso, non-commercial olhando use. cuidadosamente, consolando, instruindo aqueles irmãos mais fracos ou que estão em dificuldade. Por quê? Para que não sejam faltosos e se separem da graça de Deus. Uma outra tradução era para que ninguém se prive da graça de Deus. Esse é o propósito da supervisão e cuidado mútuo entre os irmãos da igreja. O texto está dizendo que nós devemos zelar para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E a graça de Deus representa todos os benefícios que Deus tem nos fornecido por meio dela. Consolações, exortações, auxílio, repreensões, estímulos. Somos cooperadores de Deus no trabalho de edificação da igreja. Os pastores levam esse nome. Created with free version for non-commercial use. Toda a igreja. Abra 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O apóstolo Paulo estava dizendo que aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam, aqueles que traziam a palavra, todos eles eram cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, 23. O apóstolo Paulo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A função dos ministros, a função dos líderes é essa, serem cooperadores de Deus. Para o quê? Para o benefício da igreja, mas não somente os ministros, mas toda a igreja. Porque não somente os ministros, como todos os outros irmãos, precisam ser sustentados pela cooperação desses outros. Como diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 16, verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E os outros textos que foram apresentados, que nos mostram o envolvimento e a responsabilidade com a vida espiritual da igreja. Até mesmo, queridos, questões de disciplina, de pecado. A primeira instância é o quê? É a pessoal. Como nós já falamos, admoestando uns aos outros, exortando uns aos outros. Mateus capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. A disciplina da igreja começa com uma admoestação. Created with free version for non-commercial use. Com o envolvimento de alguém que ama aquele irmão, que vê o pecado e o erro daquele irmão e vai a ele no temor do Senhor, para que ele reconheça o seu pecado, se arrependa do seu pecado e a coisa fique ali mesmo solucionada e o nome de Deus seja glorificado. Mas quando a supervisão mútua na igreja é negligenciada, ou seja, o olhar cuidadoso do crente, o cuidado zeloso, surgem outros problemas. Como a apostasia. E é isso que o escritor está, mais uma vez, tocando aqui. Separar-se da graça de Deus significa apostasia, que é equivalente a ser Created with free version for non-commercial use. E como é que essas coisas chegam na igreja? De muitas formas, mas como é que essas coisas são alimentadas? Pela falta de cuidado de uns com os outros. Falta de cuidado de uns com os outros. E sabe o que acontece? A paz da igreja é perdida. A paz da igreja é perdida.
quando estamos vendo coisas erradas no seio da igreja e não exortamos e admoestamos uns aos outros. A paz da igreja é perdida. E aí, queridos, como membros do corpo de Cristo, nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Para quê? Para que outros se Created with desviem free de Deus e version sua for non-commercial palavra. use. Nós temos a responsabilidade solene de guardar esses irmãos contra sinais de incredulidade e desobediência e promover a paz e a santidade e incentivar a unidade e a harmonia da igreja. E todas as vezes que nós não agimos assim, consequentemente, a paz e a unidade da igreja é violada. Ele diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura. E aí ele começa a dar pecados específicos, provavelmente o que estava acontecendo ali naquela igreja. Created with free version for non-commercial Separando-se use. da graça de Deus, nós vimos pelo estudo de Hebreus que alguns estavam também apostatando da fé. E essa era uma mensagem recorrente ali do escritor de Hebreus para esses. Então provavelmente também havia ali no meio dele uma raiz de amargura. E segundo o Kistemaker, comentando esse texto, o autor está comparando uma pessoa que perdeu a graça de Deus com uma raiz de amargura. E essa pessoa causa problemas no meio do povo de Deus, perturbando a paz com suas palavras amargas, privam os crentes da santidade. Pessoas que agem assim contaminam outros. E por quê? Porque estão sendo disciplinadas pelo Senhor. Esse é o contexto aqui. Essa é a ideia aqui. Passando por provações, passando por disciplina. Ao invés de seguirem a paz e a santificação, estavam com o Created with coração free version for non-commercial amargurados. use. E vociferavam todo o tempo essas coisas, contaminando outros irmãos. Quando o escritor sagrado fala em raiz de amargura aqui, ele está fazendo uma menção ao que vemos em Deuteronômio capítulo 29, versos 17 e 18. Abram aí. Deuteronômio 29, versos 17 e 18. Diz assim: viste as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como viste a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva Created with venenosa e free amarga. version for Ele non-commercial estava use. falando da idolatria como uma raiz amarga. E o que está acontecendo aqui? Após Moisés haver proclamado a lei, ele diz ao povo para tomar cuidado, que nenhuma raiz ou semente de amargura proliferasse no meio deles. E com isso Moisés queria dizer que não deveriam servir a outros deuses, dando assim vazão aos seus pecados, para que ninguém induzisse a sua alma a pecar ou estimulasse seus próprios desejos pecaminosos. E essa relação que o autor sagrado está aqui fazendo, é essa mesma relação, porque ele está predizendo o que vai acontecer. Se permitirmos que tal raiz se desenvolva, ela romperá e contaminará muitos. Esses que produzem frutos amargos por causa de práticas e princípios corrompidos violam a paz da igreja. A paz dos homens é perturbada. Created with free version E for non-commercial muitos se use. contaminam por aqueles maus princípios e são atraídos por essas práticas imundas. E dessa forma a igreja sofre na pureza e na sua paz. É interessante
quando o escritor sagrado usa aqui a expressão, em que haja raiz de amargura que brotando em vós perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa ideia aqui de contaminados é a mesma que está presente lá em Tito, capítulo 1:15. Tito, capítulo 1:15. Olha o que ele diz aqui. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. É a mesma palavra. A ideia aqui Created with free version for non-commercial use. Amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. São contaminados por quê? Porque as suas mentes estão corrompidas. Porque eles deixam se levar pelos seus pecados. E o que Moisés chama lá, ou melhor, o que o autor sagrado chama aqui de amargura, Moisés chama de, na tradução lá, venenosa e amarga, fel e absinto. É isso que representa a amargura, o pecado no meio do povo de Deus. E a intenção de ambos, tanto de Moisés quanto do autor sagrado aqui, é apontar uma raiz venenosa e fatal, sendo uma forma de mal extremo e letal. A tristeza, a amargura, o ódio no coração. Created with free version for non-commercial use. Paulo, em Efésios capítulo 6, não sei se é no verso 10, mas ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Esse trecho que o apóstolo Paulo fala da nossa luta contra o pecado, ele se encaixa aqui como uma luta. Por quê? Porque após passar pela disciplina do Senhor, num contexto geral, ou seja, sem os olhos da fé, são os homens que estão nos perseguindo. Com os olhos da fé, é o Senhor nos disciplinando e nos chamando à santidade. Created with free version for non-commercial use. E ele chama a igreja a entender essas coisas com a mão do Senhor e não ficarem intimidados, pelo contrário, terem ânimo e alegria, porque o Senhor está tratando a sua igreja, está aproximando o seu povo de si, como diz aqui, fazendo com que nós participemos da sua santidade. Por isso, devemos restabelecer as mãos decaídas, os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que aquele irmão não se desvie, aquele que é manco seja curado. Então, depois de nós nos revigorarmos e entendermos que a mão de Deus amorosa conosco, que estamos sendo tratados de forma paternal e sendo levados Created para o with reino, free version for non-commercial agora use. nós devemos seguir uma paz. Mas não é uma paz que pode ser negociada, mas uma paz que deve ser acompanhada de santificação. Porque paz sem santificação, paz no meio da impiedade e da justiça não é paz. E aí, a nossa responsabilidade corporativa é supervisionando os membros uns aos outros, ou seja, cuidando uns dos outros, sustentando uns aos outros, admoestando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros, disciplinando uns aos outros. Para quê? Para que essas pessoas não se privem
da graça de Deus, para que no meio do povo de Deus, por causa das dificuldades, dos problemas da Created with vida, free version por for causa non-commercial use. das provações, até mesmo por causa dos problemas causados pelos nossos pecados, e aí nós estamos sendo disciplinados justamente pelo Senhor, e nós devemos olhar isso como um Pai amoroso que está nos tratando e preservando a nossa vida para a vida eterna, seja o que for. Nós devemos supervisionar para que esses não tenham uma raiz de amargura, ou seja, de ódio, de tristeza, por causa da situação que está vivendo. Porque se isso brotar, vai perturbar a paz daqueles que estão ao seu redor. E muitos serão contaminados pelo seu pecado. O objetivo aqui é observar a raiz venenosa e fatal do seio da igreja. E sabe como é que a gente faz isso? Cuidando, Created with free version for non-commercial use. orando uns pelos outros, nos envolvendo com os crentes, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições. Hoje eu disse que há uma conjunção do inferno, né? Olhos, quando falamos sobre adultério, sensualidade, olhos cobiçosos, e mais uma coisa que eu me esqueci. Tá? Há uma conjunção do inferno aqui também. Aquele crente que não quer se expor. Created with free version for non-commercial use. Que está no erro e não quer se expor. Ele não quer ouvir a exortação. Ele não quer ouvir que as pessoas cheguem para ele, aquele amigo, aquele irmão que está convivendo com ele ali, está vendo a luta, o pecado dele, ou está vendo a dificuldade dele ali, e está juntamente com ele ali, chegar para ele e dizer assim: você está errado, meu irmão, é a mão de Deus sobre você, você não pode fazer isso. Ou que esconde essas coisas da sua liderança. Um homem que faz isso, uma mulher que faz isso, homem no sentido geral, não quer ser tratado, quer continuar vivendo o seu pecado, sabe que está errado, mas quer continuar vivendo o seu pecado. Recentemente eu tive uma notícia Created with free version for non-commercial use. que fornicou numa igreja. E sabe o que o casal fez? A primeira coisa que eles fizeram depois que foram procurar o pastor da igreja. Eles não tinha necessidade de procurar o pastor da igreja, porque o pastor da igreja não quer saber. Se eles quisessem esconder o pecado deles. Mas como eles sabiam que tinham pecado contra o Senhor, eles precisavam expor isso para serem tratados. Essa é uma configuração do inferno. Nós dizemos assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. E a gente geralmente fala isso quando a gente está em pecado, né? E que precisamos ser admoestados. Created with free version for non-commercial use. A primeira coisa que aqueles que não são ovelhas dizem: ninguém tem nada a ver com isso. Se um dia você falou isso ou pensou nisso, ou se você tem esse comportamento, volte atrás. Porque isso demonstra que você não tem ligação nenhuma com o corpo de Cristo. Pelo menos é isso que você está dizendo. E quando a igreja é uma igreja que se envolve
E os seus membros se envolvem uns com os outros. E suprem essas necessidades uns dos outros. Em oração, em palavras de conforto, segundo a palavra de Deus. Created with free version for non-commercial use. Essas coisas não têm lugar na igreja. Não é que nunca vai acontecer, mas que não serão coisas constantes. E se acontecerem, não é pela falta da ação dos membros da igreja na vida uns dos outros. O apóstolo aqui, eu vou terminar no verso 15, ele está mostrando determinados pecados específicos que iriam comprometer a santidade, a pureza e a harmonia da igreja, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, para que não haja raiz de amargura que brotando contamine outros, Created with free version for non-commercial use. Para que não haja nenhum profano ou irreligioso, porque esses que assim agem não acham lugar de arrependimento. Esses que assim agem, o Senhor os abandona e os deixa à sua própria sorte. Vamos orar. Created with free version for non-commercial use.